vocês leram na tela, o que vocês viram foi o tetrafármaco. O tetrafármaco é o remédio, é a medicina da alma. Ele não é um saber para que você tenha conhecimento do cosmos, para que você tenha conhecimento do mundo e com este saber você compreenda o mundo. Epicuro não pensa assim. Epicuro pensa neste saber como uma bula, como o tetrafármaco é. 4 remédios para que você escape de qualquer condição que lhe traga a impossibilidade da eudaimonia, da prosperidade, do viver bem, nos nossos termos, da felicidade. Pois bem, vamos à primeira prescrição do tetrafármaco. Os deuses não precisam ser temidos. Epicuro não desacredita dos deuses. Ele segue o senso comum, ele diz isso na carta de Meneceu. Pois bem, mas o problema é que os deuses são imortais, são gloriosos. Eles, deuses, não podem viver a vida dos humanos que são mortais, que são perecíveis. Eles estão no mundo natural, não em outro plano, eles estão no mesmo mundo. O Olimpo não é o céu dos cristãos. O Olimpo é um monte geograficamente localizado que está lá até hoje. Mas são 2 raças, deuses imortais. Os imortais, os deuses, têm as suas preocupações, as suas vidas, a sua geografia, a sua história. Quando eles interferem na vida dos humanos, eles o fazem por interesses específicos deles. Eles não estão voltados para os humanos mortais. Então não há o que se preocupar com o estrangeiro. Essa é a ideia. Não há que se preocupar com aquele que é de outra raça. Porque os de outra raça estão preocupados com os afazeres deles. Desse modo, oferendas, ritos e uma tentativa de comprar os deuses para talvez depois de alguma atividade, pode ser algo normal, mas não precisa levar a temê-los. A ansiedade e toda a disputa terrena para agradar os deuses, o que faz com que os homens lutem entre si, é desnecessária. É um pseudo-problema. É isso que Epicuro explica e sustenta o primeiro item do tetrafármaco. O segundo item, em relação à morte, vem da própria perspectiva materialista, fisicalista do Epicuro, que está perfeitamente coadunada com a ideia grega de que tudo é material. São poucos os gregos que tomam a alma, a pneuma, como não sendo um ar quente e, portanto, da ordem do mundo natural, portanto, perecível também, como o corpo. Digamos que a alma é um outro tipo de corpo, um pouco mais volátil, é um ar quente, é o pneuma. Mas ela vai perecer. E nós somos sentido. Tudo que temos é o sentido. Epicuro diz que o prazer é o sumo bem, porque somos seres sensuais, sensualistas, sensoriais. Ele não diz que o prazer é o sumo bem,
para que entremos em orgias. Isso é a deturpação do pensamento de Epicuro, já na época de Epicuro. Ele diz que nós somos seres dos sentidos, porque nós somos corpo. E nossa alma também é corpo. Então, quando a morte chegar, ela não nos pega. Por quê? Porque os sentidos cessarão. Ela própria, a morte, estará trazendo a possibilidade de nós escaparmos dela. Os mortos não estão presentes para a morte. E os vivos estão vivos, estão longe da morte. Portanto, não há esta preocupação com a morte. Mais um elemento, um pseudo-problema, que, se entendido como pseudo-problema, deixa de existir, deixa de nos preocupar, retira mais um elemento de ansiedade e nos traz mais possibilidade de sermos felizes. O terceiro ponto do tetrafármaco é em relação ao bem, que ele diz que as coisas boas são fáceis, muito fáceis de serem obtidas. Sim, porque Epicuro está pensando no quê? No bem segundo a demanda. E não segundo um bem posto sem a demanda. Ou seja, se eu tenho sede, e é alguma coisa que eu tenho todos os dias, isso é um bem que eu quero e não está distante de ser obtido. Então eu vou ter muito prazer bebendo a água, a simples água. É nesse sentido que o bem é fácil de alcançar. Se eu tenho fome, eu não preciso de um banquete, mas eu tenho paladar para me satisfazer com pão e, às vezes, até com peixe. Por quê? Porque naquele momento eu estou querendo o peixe. Não é muito difícil de obter isto. Bem, vamos para o quarto item do tetrafármaco. O que diz? Que o mal nem sempre dura. Ora, isso também é verdade. Epicuro tem razão quando ele diz que o pior das coisas, as coisas mais terríveis, elas são pontuais, elas são momentâneas. Elas têm uma durabilidade. Então, nós também não temos que nos descabelar, nos preocupar demais com o mal, porque ele é alguma coisa que acaba pela própria condição de mal e de bom. Porque se nós não tivéssemos a alternância de mal ou de bom, nós nem saberíamos do que se trata. Então, como temos essa alternância, sabemos que ele há de findar. Então também não é uma coisa para se desesperar. Se estamos bem no momento, sabemos que se vier algum mal, também será alguma coisa ultrapassável, momentânea. Tudo isto está calcado numa perspectiva que vem lá de Demócrito, do atomismo. Para Epicuro, o mundo é um conjunto de átomos, ou seja, de partículas indivisíveis, muito pequenas, impossíveis de serem vistas, e que estão em contínuo movimento. Pois bem, essa perspectiva atomística, sensualista, ela é uma perspectiva que, em geral, quando colocada, traz um problema. Qual? O determinismo. Se os átomos estão em movimento por eles próprios e nada os guia, então, como compatibilizar essa situação determinística com a liberdade humana, com o fato de que nós temos a impressão, pelo menos, de podermos escolher muitas coisas e mudar o curso de muitas coisas? Então Epicuro dá um passo fantástico na sua cosmologia. Ele faz uma separação extremamente contemporânea, digamos assim, né? Ele separa o mundo macro do mundo micro. Ele diz que o mundo micro tem as suas regras, as suas leis, mas no âmbito daquilo que aparece, que é o mundo macro,
há a possibilidade do contorno dessas leis. Ele não chega a explicar como essas duas coisas se relacionam, mas o fato dele escapar do determinismo do mundo atômico, mostrando que no mundo macro a causalidade ganha um rumo que é o rumo que permite aquilo que nós vemos todos os dias, ou seja, nós, os humanos, tomando cursos e mudando cursos, e optando e tendo vontade. Essa possibilidade de compatibilizar essas duas coisas, que não está posta em Demócrito, faz do materialismo de Epicuro alguma coisa extremamente sensacional e, de certo modo, dá muita força para os seus discípulos que adotam o tetrafármaco e vão para o jardim viver com Epicuro e, depois de sua morte, vão cultivar a figura de Epicuro e continuar propagando o epicurismo pelo mundo helênico e depois pelo mundo grego, quando então uma boa parte disso que eu estou contando para vocês é apreendida e reunida por um discípulo distante que não conheceu Epicuro, que é Lucrécio, romano. Lucrécio, aquele do trabalho sobre a natureza. Mas isso é uma conversa para um outro episódio, para um outro tempo. Eu só queria alertar vocês que há um vídeo na internet do Alain de Botton sobre Epicuro. Eu quero que vocês assistam aquele vídeo. Ele é um verdadeiro lixo. Ele está completamente errado. Alain de Botton tenta vai até a Grécia, portanto com bastante dinheiro para fazer um vídeo, né, sustentado por companhias internacionais, vai até a Grécia, vai até o local que é o Jardim de Epicuro para descobrir que lá agora é uma garagem de carros usados, de táxis usados, e não fala nada com nada. Por quê? Porque ele pinça frases do Epicuro e tenta aplicá-las ao mundo contemporâneo, contra o consumo, contra não sei o que. Nada disso pode ser feito sem grandes mediações, sem grandes explicações. Aquilo não é filosofia, aquilo não é história da filosofia, aquilo se parece muito com uma bobagem que está por aí, uma bobagem muito grande que está por aí, chamada filosofia clínica, né? Epicuro daria muita risada de Alain de Botton, de filosofia clínica e de todas essas besteiras. Mas eu garanto para você que se você pega este vídeo e lê Lucrécio e lê Epicuro, aí sim, você vai entender que nós modernos cristãos estamos num outro mundo, consideramos a felicidade de uma outra maneira, e é muito difícil nós aplicarmos para nós a ética de Epicuro. Ela não faz sentido. O tetrafármaco é para o heleno.